Fala, afiliados, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Leon Trotsky, que viveu entre 1879 e 1940. Segundo ele, se os fins justificam os meios, o que justifica os fins? O contexto é a ideologia ao comunismo, ele era um comunista, né? Crítico do comunismo sob Stalin, que falou também contra a moralidade de seu tempo. Vamos conhecer um pouquinho desse pensamento. O foco dele é a revolução permanente. Antes, em 360 a.C., Platão descreve o estado ideal na República. Em 1794, o escritor francês François-Noël Babeuf propõe uma sociedade comunista sem propriedade privada e com subsistência para todos. Depois, em 1962, o presidente Roosevelt promete ao povo americano um New Deal, iniciando uma era de intervenção e regulação governamental da economia. Em 2007, o presidente venezuelano Hugo Chávez se declara trotskista. Em 2012, a banda punk russa Pussy Riot denuncia o sistema totalitário de Vladimir Putin. Em toda sua trajetória, o revolucionário russo Leon Trotsky sempre buscou promover aquilo que via como uma verdadeira posição marxista. Trabalhou com Vladimir Lenin para traduzir as teorias de Karl Marx na prática, já que os dois lideraram a Revolução Bolchevique em 1917. De acordo com a teoria marxista, a revolução deveria dar lugar à ditadura do proletariado, assim que os trabalhadores assumissem o controle dos meios de produção. Mas após a morte de Lenin, em 1924, a burocracia absolutista de Joseph Stalin rapidamente esmagou qualquer esperança de movimento de massa, impondo em seu lugar a tirania de um homem só. Trotsky esperava proteger os avanços que ele acreditava terem sido feitos na Revolução por meio de uma estratégia de revolução permanente, garantida por um constante apoio da classe trabalhadora internacional. Marx havia advertido que o socialismo em um único lugar não conseguiria ter sucesso caso se isolasse do proletariado global, dizendo que a revolução deveria continuar até que todas as classes mais ou menos abastadas estejam afastadas da dominação, não só num país, mas em todos os países dominantes do mundo inteiro. Lenin insistia que a revolução socialista na Rússia somente triunfaria se fosse apoiada por movimentos de trabalhadores em um ou vários países economicamente avançados. Os seguidores de Trotsky têm argumentado desde então que a incapacidade de conseguir uma massa crítica de apoio internacional foi o motivo de a União Soviética ter caído nas mãos de Stalin. Então, se os fins justificam os meios, o que justifica os fins? O fim por si só é um meio para um outro fim. Qualquer fim é justificado se ele é por si só um meio de atingir o poder maior do homem sobre a natureza e a abolição do poder do homem sobre o homem. Apenas ações que promovem esse fim são morais, segundo o Leon Trotsky, né? Outros assuntos relacionados a Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin e Mao Tse Tung. Então, Stalin, Lenin e Trotsky, né, foram as figuras principais da Revolução Bolchevique que, depois que Lenin morreu, Stalin assumiu o poder e Trotsky foi marcado para morrer. Então, 4 anos após a morte de Lenin, a democracia interna do Partido Sistema Democrático Soviético, o alicerce do bolchevismo, haviam sido desmantelados dentro dos partidos comunistas por todo o mundo. Dentro da própria União Soviética, a doutrina stalinista do socialismo num só país removeu a aspiração maior para uma revolução dos trabalhadores internacionais. Os dissidentes foram difamados como trotskistas e expulsos do partido. Quando sua facção oposição de esquerda fracassou em seu enfrentamento a Stalin, Trotsky foi expulso do Partido Comunista e exilado da União Soviética. Em 1967, Stalin havia prendido ou matado todos os assim chamados trotskistas da oposição da esquerda e o próprio Trotsky estava no México fugindo de seus assassinos. Muitos da esquerda reagiram aos excessos de Stalin, mudando para a direita ou rejeitando o marxismo revolucionário, assumindo aquilo que Trotsky descrevia como posições moralistas que enfatizavam valores universais. Sugeria-se que o bolchevismo, o sistema centralista de Lenin e Trotsky, havia permitido os crimes de Stalin. Na obra A Moral Deles e a Nossa, Trotsky descreveu essa postura como um espasmo reacionário do conflito de classes disfarçado de moralidade. Uma das principais críticas ao bolchevismo era a crença que a crença de Lenin de que os fins justificam os meios havia desembocado diretamente na moralidade da traição, da brutalidade e dos assassinatos em massa. Para esses críticos, a moralidade protegia tais atrocidades. Trotsky considerava que, de propósito ou não, essa era uma simples defesa do capitalismo, já que ele acreditava que esse sistema não poderia existir só pela força. Ele precisa do cimento da moralidade. Para Trotsky, a moralidade não existe se for concebida como uma lista de valores eternos que não derivam de evidência sensorial ou material. Assim, qualquer comportamento que
Assim, qualquer comportamento que não for motivado por condições sociais existentes ou conflito de classes é ilegítimo e inautêntico. Conceitos morais abstratos que não são baseados em evidência empírica são simples ferramentas usadas pelas instituições da classe dominante para sufocar a luta de classes. A classe dominante impõe obrigações morais sobre a sociedade, mas que os seus próprios membros não cumprem, que servem para perpetuar o seu poder. Trotsky usou a moralidade da guerra como exemplo. Os governos mais humanos, que em tempo de paz detestam a guerra, em tempo de guerra fazem do extermínio do maior número de homens o primeiro dever de seus soldados. A insistência em normas de comportamento prescritas por religião e filosofia também era uma ferramenta de engodo de classe para Trotsky, e expor tal enganação era o primeiro dever de um revolucionário. As bombas incendiárias dos aliados em Dresden, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, ilustram o argumento de Trotsky de que os governos capitalistas liberais quebrariam suas próprias regras de moralidade em períodos de guerra. Devemos nos livrar de uma vez por todas da conversinha papista Quaker sobre a santidade da vida humana, segundo o Leon Trotsky. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem continua no like, vai continuar no dislike. Hasta la vista, até a próxima.